19 horas. Meus queridos irmãos, eu tenho falado domingo à noite sobre os heróis da Marvel, né? E da DC, ou DC Comics, né? Então, esses heróis que a gente tem alternado aqui, têm sido, assim, objeto de reflexão. Nós usamos essas figuras da ficção, né, dos quadrinhos, e posteriormente das séries de TV, e posteriormente dos cinemas, os filmes. Os últimos filmes tiveram bilheterias enormes, com o foco nesses personagens, ou nessas personagens. E esses eventos, esses personagens, esses filmes, assim, movimentam quantidades enormes de dinheiro, porque tem muitos fãs, né? Muita gente que gosta de assistir. E gosta de acompanhar, não é só assistir um filme, não. Tem gente que acompanha a história mesmo nos quadrinhos, né? E que parece que é mais interessante também do que própria série ou filme, né? Você lê ali os quadrinhos, as histórias que desenrolam ali. Pois bem, eu tenho falado que muitos argumentos ou muitos tópicos da filosofia, da psicologia, da física quântica, olha só, é abordado nesses, ou pelo menos são assim mencionados nesses filmes, nessas histórias. Crises existenciais também são, traumas familiares. Quase todos os heróis, pelo menos os que eu tenho pesquisado, e o de hoje inclusive, têm problemas com traumas familiares. Interessante isso, né? Perda de mãe, perda de pai, todos eles passam por uma coisa assim. E isso se reflete nas decisões que eles tomam e se reflete nos problemas que eles vivem. E hoje nós vamos falar do Flash. O Flash é o herói da noite, né? Ele está aqui do meu lado direito, você que está vendo em casa, né? Está aqui, a Fernandinha pediu para eu apontar para o Flash. Pois é, Flash. Esse herói, ele surge na década de 40, ou seja, quando ele é criado por um sujeito, um escritor e um desenhista. O escritor chamava-se Garden Fox e o desenhista se chamava Harry Lampert. Esses dois criaram o primeiro Flash, né, que tinha um nome na época, o personagem era o Jay Garrick. Esse homem fez o primeiro Flash, que também foi chamado aqui no Brasil de Velocista Escarlate, né, por causa da cor da roupa que ele usava, o uniforme dele. Normalmente esses heróis usam os uniformes assim, né, bem coladinho, né, os colãs que eles usam e tal, para ressaltar o físico, né. Eu jamais usaria uma roupa dessa, porque eu ia parecer até um girino, né. Mas os atores, né, os personagens são fortes, são atléticos, né, são pessoas assim com um porte físico invejável. Pois é, esse Flash criado, ele nasceu no mesmo ano que o meu pai nasceu. Ou seja, eu poderia ser filho do Flash. Eu já pude ser o Homem-Aranha, eu já pude ser o Lanterna Verde, né? Mas o Flash já não dava para mim, porque ele nasceu no mesmo ano que o meu pai nasceu. Pois é, ele tinha alguns poderes. Os poderes do Flash, pelo próprio nome, é de uma super velocidade. Flash, uma super velocidade, uma capacidade de raciocínio muito acelerada, muito acima da média, né? Ele tinha capacidade de correr, ele corria tanto que até ultrapassava ou ultrapassa o raio, a velocidade da luz. O Flash, ele consegue passar de uma dimensão, de um universo para o outro, de uma dimensão para outra. O Flash conseguia correr sobre a água ou em vertical, sobre as paredes de um prédio. Dentro dos poderes dele, até as moléculas do corpo, os átomos do corpo dele conseguiam passar entre as moléculas
dos elementos físicos e atravessar paredes, por exemplo. O Flash é cheio de poderes, de velocidade, até a capacidade de viajar no tempo, porque dada a sua super hiper velocidade, ele conseguia abrir portais de espaço e tempo e voltar ao passado. E aí eu vou aproveitar toda essa história do Flash de voltar ao passado, porque tem um episódio em que o Flash volta ao passado. A mãe do Flash é assassinada e o pai do Flash é tido como o assassino de sua mãe, o que não era verdade. Esse Flash, na verdade, é um outro nome que recebe um outro personagem, que foram basicamente 4. O Jay Garrick, o Barry Allen, o Wally West e o Bart Allen. O último era neto de um deles. Pois é, mas o mais popular de todo é o Barry Allen. Esse que tem a mãe morta lá no passado, ele consegue ir ao passado e evitar o assassinato da sua mãe. Aquela morte da mãe dele trouxe muitos problemas para ele. Lógico, morte de mãe vai trazer problema mesmo, trauma terrível, ainda mais da forma que ela foi assassinada. Pois é, ele volta ao passado, num episódio chamado Ponto de Ignição, ou Flashpoint, paradoxo, ou paradoxo do ponto de ignição. Ou seja, Flash volta ao passado e evita a morte da sua mãe. Só tem um problema. Quando ele volta ao passado e evita a morte da sua mãe, ele mexe com toda a estrutura, com todos os fatos a partir dali. Ele cria uma onda temporal que afeta tudo. E nessa história, que é uma ficção, ele interfere tanto que, por exemplo, o mundo fica totalmente sombrio. Os heróis, que eram heróis no mundo dele, passam a ser vilões. Olha só, é uma doideira que acontece com o mundo. A mulher dele, que ele amava, a Iris ou Iris, ela está casada com outro cara. Ou seja, ele muda o passado lá, mas tudo que envolve a vida dele muda também. Fica tudo de cabeça para baixo, o mundo fica doido, porque ele mexeu num fato do passado que ele achava que ia ser a solução para a vida dele e não foi. E aí, a partir daí, desse episódio da vida do Flash, que eu quero fazer uma reflexão com os irmãos. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Você que está em casa, que está me acompanhando aí falando do Flash. Eu queria ter assim o poder do Flash, porque aí eu não ia ficar preso em engarrafamento, né? Você saía correndo por todo quanto é lugar. Mas aí Eclesiastes capítulo 3 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Ou do céu, né? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para cada propósito debaixo do céu. Que Deus nos ajude a entender esse texto, essa sua palavra, e nos dê discernimento nessa noite. Meus queridos irmãos, há pessoas e muita gente, e muitas vezes nós, queremos lutar, e é uma luta inútil, contra o tempo. A luta contra o tempo não é de hoje, mas hoje em dia, a luta contra o peso do tempo se manifesta de várias maneiras. Se manifesta, por exemplo, com agendas lotadas, pessoas que querem ter muitos compromissos além da conta, e esquecem que há tempo para tudo, mas esquecem
que cada coisa tem seu tempo, e porque esquecem disso, começam a concentrar sua vida no ativismo. E concentrar a vida no ativismo, tentando vencer o tempo, faz a pessoa não ter tempo para estudar, para ler, não ter tempo para a família. Muita gente não tem tempo para conversar com o filho, por exemplo, com a filha, com a mãe. Não tem tempo. Não tem tempo para mandar uma mensagem de felicitação. Não tem tempo. Hoje tem um amigo lá que está lá no Pará, que amanhã faz aniversário e está assistindo o culto nessa noite. Um amigo nosso. Então, meu abraço para você, que está lá no Pará. No meio da mensagem, eu arrumei tempo para mandar um abraço. Mas tem gente que não tem tempo, porque luta contra o tempo. E esquece que para cada coisa debaixo do sol tem que ter tempo. E tem o seu tempo. Tem tempo, diz o texto, a gente vai ver ao longo desse texto, tem tempo para abraçar e tempo para apartar. Então tem tempo para abraçar. Nós estamos vivendo o tempo de não abraçar, por força aí da necessidade da pandemia. A gente não pode abraçar. Esse é o tempo de não abraçar, embora às vezes a gente não consiga resistir. Não é a Marina? A Marina me deu um abraço hoje. Mas é o tempo de afastar. Tem tempo de beijar. E você está perdendo tempo de beijar a sua mulher. E você está perdendo tempo de beijar o seu marido, porque está sem tempo. Beije enquanto tem. Tem que ter tempo para isso. Tem gente que luta contra o tempo porque não admite o peso do tempo. O Brasil parece que é o segundo país com maior quantidade de cirurgia plástica no Brasil. Porque a pessoa não aceita o tempo. Tudo bem, você quer fazer um retoque aqui, uma esticada de pelanca ali, beleza. Só não esquece que isso não pode virar um vício. Eu estava vendo outro dia as fotos de algumas personalidades aí que eram mulheres bonitas e que iam envelhecer bonitas. Mas a mulher esticou tanto a cara, mas botou tanta cirurgia que virou um monstro. Por quê? Quer lutar contra o tempo. E o tempo... não tem jeito, gente. A ruga vem. A gravidade, ela vai continuar atuando no nosso corpo. E as coisas evoluem assim, porque cada coisa tem seu tempo. Cada coisa tem seu tempo. Então, não adianta ficar lutando inutilmente contra o tempo. E quando eu vejo, por exemplo, essa história que eu contei, essa ficção aqui desse herói da Marvel chamado Flash, que volta no passado, eu vejo que muitas vezes eu já me peguei imaginando assim, se eu pudesse voltar agora, quando eu tinha 20 anos, eu faria um monte de coisa diferente, eu tomaria outras decisões, eu faria teria outras atitudes. Se eu pudesse alterar algumas decisões erradas que eu tive, algumas coisas que eu faria um pouco diferente na minha vida, eu acho que eu ia ser mais realizado, eu ia ser mais feliz. Isso aí é um engano, é um equívoco pensar assim. Na história do Flash, ele volta e distorce toda a cadeia de acontecimento. E é exatamente isso que aconteceria se eu pudesse alterar meu passado em alguma coisa. As cadeias de acontecimento iam mudar necessariamente. Imagina eu voltar no passado, alterar uma decisão e eu não casar, ou não casar com a pessoa que eu casei. Eu não ia ser tão feliz como eu sou hoje. Não seria mesmo. Se eu pudesse voltar ao passado e alterar alguma coisa que eu fiz, outras coisas seriam impactadas. Porque cada decisão teve sua própria consequência. E se eu mudasse uma decisão lá, talvez as consequências fossem piores.
mesmo que naquele momento parecessem melhores. Então, voltar ao passado não é uma alternativa. Eu poderia alterar algumas decisões, mas eu não alteraria quem eu sou. Tem gente que hoje fica assim, se eu pudesse ter estudado mais. Tem gente que fica olhando para o passado e pensa, se eu tivesse estudado mais. Se você voltasse ao passado e pudesse estudar mais para aquela prova, você poderia ter tirado uma nota melhor naquela prova. Mas se você não era estudioso, você não ia mudar por causa disso. Ia continuar preguiçoso e perdendo tempo com WhatsApp e com rede social. Porque você não ia mudar na essência do que você é. O meu mundo, se eu pudesse voltar no passado, não ia ser alterado, porque o meu mundo hoje seria diferente, mas não necessariamente melhor do que é. Meu mundo poderia ser diferente, mas não necessariamente melhor. Porque mesmo os erros que eu cometi no passado, me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Teve fatos na minha vida que eu errei, que eu quase morri de acidente de carro, porque eu cometi erro. Naquele dia eu fiz uma bobagem, quase morri. Mas aquele quase morrer me fez ser quem eu sou hoje e ter as cautelas que eu tenho hoje. Talvez se eu tivesse mudado aquilo no passado, eu tivesse morrido em outro acidente, porque não fui impactado por aquele alerta que eu recebi. Então, ir ao passado, ou achar que pode alterar alguma coisa lá atrás, para toda a sua vida ser melhor hoje, não é uma realidade concreta, além de uma possibilidade física. Pessoas amadas, você pode, se eu tivesse ido no passado e não tivesse tomado aquela decisão, mas talvez você não tivesse conhecido essa pessoa que vive com você hoje. Talvez você não tivesse conhecido e se relacionado com quem você se relacionou hoje ou um tempo atrás. E esse filho que você ama aí talvez não tivesse nascido. E esses filhos que você tem talvez nem existissem. Eu duvido que você consiga imaginar a sua vida sem eles. Se você tivesse ido lá no passado mudar, talvez a sua vida fosse pior hoje. Esse tipo de frase, meus irmãos, infelizmente, é a frase de, se eu pudesse voltar lá atrás para mudar a minha vida hoje. É a frase de quem não encontrou significado para a sua vida. Eu já citei um autor aqui chamado Viktor Frankl, um neuropsiquiatra. Eu acabei de ler o livro dele, gostei muito, que ele fala do significado da vida. E ele diz que a vida tem três aspectos que podem lhe dar significado. Um dos aspectos é uma causa. Essa causa pode ser um trabalho, essa causa pode ser uma missão, essa causa pode ser a espiritualidade, essa causa pode ser o relacionamento dele com Deus. Isso dá significado para a vida. Outra coisa que pode dar significado para a vida, um amor. O amor dá significado para a vida. Então, através do amor, do relacionamento dessa pessoa com os outros, ela encontra significado para a vida. A terceira coisa que pode dar significado para a vida é o sofrimento. O sofrimento pode dar significado para a vida. Porque no sofrimento, você alcança a última de suas liberdades, a mais essencial. É tomar a decisão no seu interior a respeito daquilo que você está vivendo. É você decidir entre passar pelo sofrimento com dignidade ou passar pelo sofrimento com terror. Isso é o que diz o Viktor Frankl. E eu digo que a pessoa que fica sempre olhando para o passado, lamentando as decisões erradas que tomou, ou as coisas ruins que lhe aconteceram, vivendo assombrada pelas culpas, pelos medos, pelas dores do passado. A pessoa que vive assim ainda não encontrou o significado para a sua vida.
Porque ela está sempre olhando para o passado. Está sempre deixando de viver o presente. E não aprendeu que para cada coisa que a gente passa nessa vida tem seu tempo. Para tudo tem seu tempo. E a gente precisa encontrar esse tempo. Precisa se situar nesse tempo. Eu posso lamentar o fato de não ser tão jovem mais. Eu posso lamentar o fato da vitalidade ter diminuído. De eu não poder mais jogar bola como eu jogava. Eu até posso jogar bola, mas eu não posso jogar como eu jogava. Eu era um craque, hoje eu não sou mais. Quem me conheceu na época, sabe que eu estou falando uma inverdade. Eu era um pereba mesmo. Hoje eu sou mais pereba. Mas eu não posso correr como eu corria. Eu posso lamentar isso, né? Eu não sou tão jovem. Mas eu não posso lamentar a vida que eu tive. Porque eu encontrei significado para ela. E é isso que a gente precisa aprender, encontrar significado para a vida. Não olhar para trás como muita gente faz, que vive querendo alterar o passado. Não tem como, o passado é inalterável. Mas o teu presente você pode mudar. Porque hoje, a forma como você enxerga a vida pode ser transformada, pode ser alterada, pode ser modificada, pode ser melhorada. Ficar voltando no tempo é uma impossibilidade para nós. Só na memória, para lembrar de coisas e aprender com elas. Agora, ficar focando nos traumas, nas crises, nas dores do passado, é um erro. É um erro. Você pode lamentar que hoje você tem um pouco mais de peso do que você tinha. Você pode lamentar que hoje você tem algumas, até enfermidades que você não tinha. Mas você não pode ficar se lamentando a vida toda, porque amanhã você vai olhar para hoje, que já virou passado para você, e você perdeu um dia que poderia ter sido melhor. Então, o momento, o presente, o agora é eterno. C.S. Lewis fala isso, que o hoje é o eterno de Deus, porque para Deus sempre é hoje, porque Ele é eterno, Ele não está preso ao tempo. Então até o futuro, para Deus, será sempre o agora, porque Ele é eterno. Porque Ele não está preso ao tempo. Então o hoje, o agora, é o dia de viver. É o dia de correr. É o dia de brincar. É o dia de rir. E talvez seja o dia de chorar. Mas é o hoje, o agora. E para cada coisa que a gente faz, a gente tem que ser intenso. A gente tem que buscar intensidade mesmo. Porque hoje é o nosso dia. Hoje é o seu dia. Tem uma frase que é sempre dita, né? Que é bíblica, né? Tem um sentido bíblico. Hoje é o dia que o Deus nos fez, nos criou. Deus nos deu de presente esse dia. Ele nos concedeu o hoje. Ele nos concedeu o hoje. Eu não posso mudar o que eu fui lá atrás, não. Alguém aí pode me conhecer no passado e descobrir que eu falei muitas mentiras lá atrás do meu passado. E dizer para mim assim, olha, você foi um mentiroso. Pode dizer para mim. Alguém pode me conhecer na minha infância, no início da minha adolescência, e dizer assim, você tinha uma boca muito suja, você falava muito palavrão. E eu falava mesmo. Eu não posso mudar isso. Falava. Meus irmãos, eu conhecia palavrões, alguns eu inventei. Eu era bom em falar palavrão. Tinha boca suja mesmo. Eu era um menino, um garoto que brincava na rua, mal, assim, eu não vou dizer mal educado, porque minha mãe está assistindo, ela vai dizer, fui eu que te eduquei, né? Porque minha mãe não me ensinou a falar palavrão, aprendi na rua. Aprendi na escola. Aliás, dentro de casa eu não falava, porque
né? Eu ia tomar uma bifa. Mas o fato é que eu não posso mudar isso. Eu realmente fui desbocado. Eu realmente fui um garoto que falava muito palavrão. Alguém pode lembrar e falar assim: ah, você furtava a goiaba do vizinho. Eu confesso, eu fiz isso mesmo. A goiabeira do vizinho, eu tinha uma técnica para tirar goiaba na goiabeira do vizinho. Eu fazia isso. Eu não posso mudar isso. Não posso. Ah, eu lembro uma vez que você pulou o muro da escola. Quando eu era garoto, eu ainda não tinha conhecido Jesus ainda. Mas eu pulei. Eu não posso mudar isso. No passado eu não consigo mudar. Mas hoje eu posso. O dia de hoje pode ser mudado. Se hoje eu sou alguém rancoroso, não preciso ser. Se hoje eu sou alguém violento, eu não preciso ser. Hoje eu não preciso ser. Se hoje eu sou alguém vingativo, que fico lembrando das coisas ruins que me fizeram ou que falaram de mim e eu quero revidar. Não, hoje eu não preciso ser assim. Se hoje eu sou alguém que tem pensamentos malignos em relação aos outros, eu posso deixar de ter hoje. Se hoje eu sou alguém que ainda não recebeu Jesus, eu posso receber hoje. Então hoje eu posso mudar. Hoje eu posso mudar. Eu não posso alterar o passado, mas o presente eu posso. Ainda bem que eu não posso alterar o passado. O apóstolo Paulo se ressentia de que ele perseguiu a igreja. Com unhas e dentes, com ódio no coração, ele perseguiu a igreja. Porque era um zelo religioso que ele tinha. Ele se ressentia disso. Foi terrível mesmo. Mas graças ao que ele foi, ele se tornou quem se tornou. Paulo não mudou o seu passado, mas ele mudou o seu presente quando ele encontrou Jesus. Quando ele se deparou com quem Jesus era. Há tempo para tudo na vida da gente, até para envelhecer. E eu já falei aqui que idoso é o jovem que venceu. Idoso é o jovem que venceu. Porque o jovem que não conseguiu vencer não chega a se tornar idoso. Então, graças a Deus, porque eu estou me tornando um idoso. E para tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Mas quanto tempo a gente perde com o que não vale a pena? Que não é o tempo. Tem o tempo de curtir a gravidez. Tem o tempo de curtir o bebê. Tem o tempo de curtir a criança quando fala papai, ao invés de falar mamãe. Fala papai primeiro. Tem o tempo de curtir isso, né? Tem o tempo de curtir cada etapa da vida da gente. Até o de tomar um café com calma com a pessoa que você gosta. Tem tempo de curtir cada etapa. Tem um tempo de estar em culto de adoração a Deus. Tem esse tempo de aproveitar aqui. Mas por que você está aqui e está pensando em um monte de coisa lá fora, não está nem conseguindo se concentrar? Hoje é o tempo que Deus te deu, o agora, o momento. Então, deixa a correria para o Flash. O Flash, que é o herói, deixa ele correr aí na velocidade da luz. Você não precisa de correria. Chega de correria. Chega de atropelo. Alimente-se com calma. Já viu? Às vezes a gente está comendo, nem tem tempo de mastigar, já está com outra garfada sendo enfiada goela dentro. Porque nem aproveita nada. Deixa a correria para o Flash. Corra menos. Viva mais. Eu já falei aqui que eu gosto muito de mundo animal, né, dos documentários de animais. Você sabe quanto tempo vive a tartaruga? Algumas vivem até 200 anos. A tartaruga. 100 anos, aquele bicho, né? A tartaruga, gente, vive 100 anos. O elefante vive pra caramba.
Eles andam, já viu a tartaruga andando? Devagarzinho. Então, vamos viver que nem um elefante. Devagarzinho, andando, ó, andando. Tartaruga. Aproveitando, vai ali comer um alfacezinho. Vai ali, né, come uma couve-flor, uma manga. Vai devagar, aproveitando a vida. É lógico que cada bicho tem seu perfil, seu metabolismo, mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que a gente precisa viver hoje. Cada coisa no seu tempo. Tem hora de abraçar, tem hora de ir para o trabalho e não abraçar. Tem hora de estudar, tem hora de sair, namorar e beijar. Mas tem hora para voltar para casa. Cada coisa no seu tempo. Até o tempo em que Deus nos chamar. Que Ele nos abençoe. E nos dê discernimento. Para de ficar sofrendo pelo passado. Para de ficar remoendo o passado, as culpas do passado, os erros do passado. Para com isso. O passado você não muda. O presente você pode mudar. Porque quando este presente estiver no passado da sua vida, você vai olhar para ele e vai dizer: a minha vida fez sentido, a minha existência teve significado. Então, dê significado à sua vida. O maior significado que a gente pode dar para a vida é andando com Deus, é conhecendo Jesus, é fazendo o que Ele disse para fazer. Jesus foi alguém que aproveitou cada instante dele nesse mundo. Ele não desperdiçava tempo. Ele ia em festa, ele ia em almoços, ele celebrava com as pessoas, ele pregava, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Que ele seja o seu exemplo, o exemplo da sua vida e da minha. Amém.